dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Estamos mais uma vez reunidos e eu desejo para vocês um fim de semana muito especial, de muito equilíbrio, muita alegria, muita saúde. E quero mandar um abraço pro Peixinho na Centralteca. Vamos então agora, chegou aquele momento. O momento de colocar a água, a mamadeira. O nome da pessoa que está no hospital, com o número do quarto e o nome da pessoa. O nome dos que desencarnaram com a data de nascimento, na data de desencarne e a causa da morte, que é importantíssimo para ser localizado, porque no plano espiritual tem lugares também especializados para isso, para esse atendimento aos desencarnados. Colocar a carteira profissional, meu Deus, numa época de tanto desemprego, quem que não está esperando do céu uma ajuda, um auxílio, para que não falte pão na mesa, não falte remédio, não falte paz no coração? Colocar a foto daquele filho rebelde, filha, marido difícil, e, sinceramente, entregá-los nas mãos de Deus, porque foi das mãos de Deus que todos vieram. E é para as mãos de Deus que todos nós vamos buscar um dia, com a nossa melhora material, com a nossa melhoria espiritual. Esse retorno é inevitável. Todos nós nascemos e todos nós morremos. Portanto, coloque nas mãos de Deus para que a pessoa readquira o senso de lógica, de responsabilidade e possa mudar seus rumos em vez de complicar seu mundo interior e exterior. Portanto, é hora de colocar o bolo, o pudim, os doces, os sucos, as frutas bem lavadinhas dentro de um plástico coberta com paninho limpo. Tudo pronto. E principalmente o nosso cérebro, o nosso coração. Colocar tudo nas mãos desses amados emissários da luz, para que ajudem vocês naquilo que vocês necessitam. Nós não podemos viver a vida dos seres que amamos. Nem mãe nem pai pode viver a vida de seus filhos, nem fazer os seus destinos. Podemos ensiná-los, cuidar, zelar enquanto são pequenininhos, mas depois que ganham o mundo, meu Deus, às vezes com quanta dor é que vão aprender as grandes lições que os pais ou amigos ou pessoas ligadas afetivamente ou religiosamente tentavam ensinar. Por isso, vamos então receber nossos emissários com amor em nossos corações, com fé, com a certeza de que, mesmo que tenhamos que esperar o tempo de Deus, e esse tempo às vezes pode demorar um pouco, mas esse tempo chega. Eu vou ler hoje uma página do nosso querido Leon Denis. O caminho da perfeição. Ao encontro das religiões exclusivas que tomaram por preceito, fora da igreja não há salvação, como se, pelo seu ponto de vista puramente humano,
pudessem decidir a sorte dos seres na vida futura. Allan Kardec colocou as seguintes palavras na sua obra: fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, é fora da caridade. Porque em todas as religiões existem pessoas que acertam, existem pessoas que erram, existem pessoas que estão altamente comprometidos com a luz e outros altamente comprometidos com as trevas. Mas a caridade nos faz amar, respeitar o nosso semelhante. E Leon Denis nos diz: efetivamente, os espíritos nos ensinam que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. É necessário amar os homens. Assim repetem eles as palavras em que Cristo havia condensado todos os mandamentos da lei mosaica. Mas os homens não se amam. Muita maldade aninha-se neles e a caridade é bem difícil de praticar a seu respeito. Se assim o julgamos, não será porque nos é mais agradável considerar unicamente o lado mau de seu caráter, de seus defeitos, paixões e fraquezas, esquecendo muitas vezes que disso também não estamos isentos. E que se eles têm necessidade da nossa caridade, nós não precisamos menos da sua indulgência, da sua caridade. Entretanto, não é só o mal que reina no mundo. Há no homem também boas qualidades e virtudes, mas, sobretudo, ele tem sofrimentos. Se desejarmos ser caritativos, como devemos sê-lo em nosso próprio interesse e no da ordem social, não devemos inclinar-nos a apreciações sobre os nossos semelhantes, a maledicência, a difamação. Não devemos ver no homem mais que um companheiro de provas ou um irmão na luta pela vida. Vejamos os males que ele sofre em todas as classes da sociedade. Quem é que não oculta um queixume, um desgosto no fundo da sua alma? Quem é que não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Se nos colocássemos neste ponto de vista para considerar o próximo, em breve a nossa malquerência se transformaria em simpatia. Ouve-se, por exemplo, muitas vezes recriminar contra a grosseria e as paixões brutais das classes operárias, contra a avidez e as reivindicações de certos homens do povo. Reflete-se, então, maduramente sobre a triste educação recebida, sobre os maus exemplos que o rodearam desde a infância. A carestia da vida, as necessidades imperiosas de cada dia lhes impõem uma tarefa pesada e absorvente. Nenhum descanso, nenhum tempo existe para esclarecer a sua inteligência. São-lhe desconhecidas doçuras do estudo, as alegrias da arte. Que sabem eles, esses violentos, sobre as leis morais, sobre o seu próprio destino, sobre o mecanismo do universo? Poucos raios consoladores se projetam nessas trevas. Para esses, a luta terrível contra a necessidade é de todos os instantes. A crise, a enfermidade, a negra miséria os ameaçam, os inquietam sem cessar. Qual é o caráter que não se exasperaria no meio de tantos males? Para suportá-los com resignação, é preciso um verdadeiro
heroísmo, uma força d'alma tão mais extraordinária quanto mais instintiva for. Em vez de atirar a pedra a esses infortunados, empenhemo-nos em aliviar seus males, em enxugar suas lágrimas, em trabalhar com ardor, para que neste mundo se faça uma distribuição mais equitativa dos bens materiais e dos tesouros do pensamento. Aqui nós vamos entrar com a nossa rogativa Maria. Vamos dividir o que estamos lendo sobre o Leon Denis com a nossa prece, com a prece a esses infelizes que erram tanto, rogando que eles possam ser beneficiados, rogando pelas vítimas que também padecem tanto, para que possam receber todo o amparo. Por isso, Mãe Santíssima, antes de continuarmos, vamos orar no meio desses ensinamentos do Leon Denis. Vamos fazer, Mãe, a nossa prece. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas, para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família, com o coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras. Conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, seja inimigos visíveis ou invisíveis, mas que sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. E com esse divisor de prece, nós vamos continuar. Ainda não se conhece suficientemente o valor que podem ter sobre essas infelizes criaturas uma palavra animadora, um sinal de interesse, um cordial aperto de mão. Os vícios do pobre nos desgostam, entretanto, que desculpa ele não merece por causa da sua miséria. Mas, em vez de desculpá-lo, fazemos por ignorar suas virtudes, que são muito mais admiráveis pelo simples fato de surgirem das lutas, das dificuldades. Temos que valorizar aqueles que passaram por todas essas situações de desamor e que mesmo assim aprenderam a oferecer amor. Quantas dedicações obscuras entre esses coitados, quantas lutas heróicas e perseverantes contra a adversidade. Meditemos sobre as inumeráveis famílias que existem sem apoio, sem socorro. Pensemos em tantas crianças privadas do necessário, em todas essas criaturas que tiritam de frio e fome dentro de úmidos e sombrios albergues ou nos barracos desolados. Quantos encargos para a mulher do povo, para a mãe de família, em tais condições assim que o inverno cobre a terra, quando está sem
gás no seu fogão e sem alimento na sua mesa. E o leite gelado, com farrapos substituindo o cobertor, vendido muitas vezes em troca de um bocado de pão. Seu sacrifício não será de todos os momentos. E, no entanto, seu pobre coração comove-se à vista das dores do próximo. Não deveria o ocioso opulento envergonhar-se de ostentar riquezas no meio de tantos sofrimentos? Que responsabilidade esmagadora para ele, se no seio da sua fartura esquece a esses a quem oprime. Sem dúvida, muitas coisas repugnantes, muitas imundícies misturam-se com as cenas da vida dessas criaturas. Queixumes e blasfêmias, embriaguez, crianças desapiedadas e pais cruéis, indiferentes, mães que são autênticas heroínas. Todas essas deformidades aí se confundem. Mas ainda assim, sobre esse exterior repelente, é sempre a alma humana que sofre. A alma, nossa irmã, cada vez mais digna de interesse e de afeição. Almas pobres como foi Maria de Nazaré. Almas pobres como foi Jesus. Arrancá-la desse pântano lodoso, aquecê-la, esclarecê-la, fazendo subir de degrau em degrau a escada da reabilitação. Eis a grande tarefa. Tudo se purifica ao fogo da caridade. Era esse fogo que abrasava Cristo, Vicente de Paulo e muitos outros. Era no seu imenso amor pelos fracos e desamparados que também se encontrava a origem da sua abnegação sublime. Sucede o mesmo com todos os que têm a faculdade de muito amar e de muito sofrer. Para eles, a dor é como iniciação na arte de consolar e aliviar os outros. E disso deu exemplos Teresa de Calcutá, naquela terra onde as pessoas vivem na rua, acendem fogareiros na rua, esgota a céu aberto. Quantos e quantos ela ajudou. Ela, a pobre e humilde Teresa de Calcutá. Criaturas assim sabem levar-se acima dos seus próprios males, para só verem os de seus semelhantes e para procurar remediá-los. Daí os grandes exemplos dessas almas eminentes que, assediadas por tormentos, por agonia dolorosa, encontram ainda os meios de curar as feridas dos que se deixam vencer no combate da vida. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados e infelizes. A caridade material ou a beneficência pode aplicar-se a um certo número dos nossos semelhantes, como socorro, apoio. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Não mais consiste em esmolas, porém sim numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o melhor dotado em virtudes até o mais criminoso. E bem assim regular as nossas relações com eles. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha pessoa alguma. É tolerante e, mesmo procurando dissuadir o outrem, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. Esta virtude, porém, é rara.
Um certo fundo de egoísmo nos leva muitas vezes a observar, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro reparar nos nossos próprios. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade em fazer sobressair as qualidades ruins dos nossos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia. Não temos o direito de condenar nos outros a falta que nós mesmos estamos expostos a cometer. E embora a elevação moral já nos tem isentado dessas fraquezas, se assim achamos, contudo devemos lembrar que houve tempo em que nos debatíamos contra a paixão, o vício, a obsessão. Há poucos homens que não têm maus hábitos a corrigir, impulsos caprichosos a modificar. Lembremos-nos de que seremos julgados com a mesma medida de que nos servir para com os nossos semelhantes. A opinião que formarmos sobre eles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos a desculpar do que censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado e, portanto, evitemos fazer qualquer apreciação pelo seu lado mau. Nada é mais triste para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. O eco das nossas palavras repercute na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malignos forma uma espécie de nuvem em que o espírito é envolvido e obscurecido. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações dolorosas, dessas palavras zombeteiras que envenenam o futuro. Acautelemo-nos da maledicência, como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra que possa ferir, que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Leon Denis nos fala, nos ensinando a caridade material e a caridade moral, essa caridade espiritual que a gente tanto esquece de praticar. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina, irradia sobre os mundos, reanima as almas com um olhar, com um sorriso de Jesus. Ela se avantaja a tudo, ao sábio e ao próprio gênio, porque neste ainda há alguma coisa de orgulho. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, obsessores, inundando-os com o amor. Um grande abraço para vocês, amo vocês. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.